eu queria fazer uma pergunta saindo um pouco do tema. Nessa semana, do tema do programa originalmente, que é o Bolsonaro inelegível, né, que a gente discutiu até agora. Nessa semana, o presidente Lula participou da reunião do Foro de São Paulo, em Brasília. O Foro, nas redes de direita, como a gente sabe, é muitas vezes apresentado como uma entidade clandestina e ilegal, embora não seja nenhuma coisa nem outra. Lula fez bem em participar desse encontro de partidos de esquerda da América Latina. A ação contribui para desestigmatizar o foro e a esquerda? Ou, por outro lado, tem algum potencial de desgaste do governo? Gustavo Conde começa. Olha só, o Foro de São Paulo, que é o grande terror aí para os Bolsonaros, Eduardo Bolsonaro. Olha, isso é um evento que corrobora um pouco o que eu estava falando aqui, com todo respeito aos que discordam e que nos ouvem nesse momento, porque realizar o Foro de São Paulo a essa altura do campeonato, quer dizer, demonstra autoconfiança mesmo, porque ficou um evento que foi martelado, né, demais pela extrema-direita nesses últimos anos, e o Lula foi com toda energia. Ele recebeu o Maduro, há uma informação de que ele vai falar com o Daniel Ortega na Nicarágua, ele está sendo cobrado por Cuba, Nicarágua e Venezuela. É engraçado que o Lula é cobrado por coisas externas, né, ao Brasil. Quando as notícias começam a ficar boas no Brasil, a imprensa começa a trazer Venezuela para a pauta de novo, né? Faz parte. Eu acho que essa dificuldade da lida com a própria imprensa brasileira corporativa também é uma das coisas que fortalecem o PT dentro de uma certa conjuntura, porque numa outra conjuntura o PT levou um golpe. Mas vamos lembrar que o PT governou por 13 anos e muito bem, né? Com essa imprensa. Um dos meus esportes preferidos era ler a Folha de São Paulo e ver a agonia de todos os articulistas ali tentando driblar os dados que eram sucesso do governo, né? Ver a Globo também era um esporte bacana. Enfim, eu acho que a gente tem desse Foro de São Paulo. Esses dias eu conversei com um dirigente, acho que não me lembro de que setor da esquerda, né? Dizendo que o Lula está mais provocador, ele está provocando mais. Eu acho que é isso, ele está mais espontâneo, ele passou por tantas agruras, né? Passou por essa prisão, teve ali um momento acho que de reflexão. A gente percebe algumas mudanças no comportamento dele, comparando com 2003, né? Por todas as razões também, porque também está diferente, está mais velho e tal. Eu acho que isso demonstra como a esquerda está voltando a ocupar um espaço mais forte no Brasil, vai fazer as reuniões, não vai se importar com essas críticas, com esses pânicos, com essas fobias, né? E vai discutir a América Latina, vai discutir o continente, que é importante porque é um continente que está sempre sob essa sombra terrível do golpismo. Você vê o Peru, a situação que está, você vê que a Colômbia tem uma situação perigosa, você vê que a Argentina, né, pode voltar para a mão da direita agora, em função de uma série de questões ali do governo Alberto Fernandes. Enfim, é isso, querido Haroldo. Obrigado, Gustavo Conde. José Genuíno. Olha, Haroldo, eu acho que o Foro de São Paulo está se realizando no momento certo, na cidade certa, e o PT agiu corretamente. E eu acho que o Lula fez bem em participar do Foro de São Paulo e o discurso dele. Primeiro que o Foro de São Paulo criou um fantasma para a direita, porque a direita é que fantasiou. Às vezes me lembra muito aquela frase do Manifesto Comunista: uma ronda Europa, o fantasma do comunismo da Europa, o fantasma do Foro de São Paulo ronda a América do Sul. A grande questão é que o Foro de São Paulo é uma articulação de esquerda e centro-esquerda, tem como bandeira principal a integração latino-americana e caribe. E essa integração envolve alianças mais amplas do que no campo apenas da esquerda e centro-esquerda. Agora, é uma articulação importante, e, nesse sentido,
nós não estamos falando de um continente apenas geográfico, pessoal. Nós estamos falando de um continente, um subcontinente, que é a maior reserva de proteína animal e vegetal, de água doce, de minério, veja o caso do lítio da Bolívia, o ouro no Brasil e outros minérios, de área agriculturável e de pré-sal, que é um projeto que foi alterado logo após o golpe. Portanto, a América do Sul, a América Latina e o Caribe integra um polo regionalmente muito importante. A geopolítica mundial, ela se dá regionalmente. E por isso que, para enfrentar o Império Americano, é fundamental essa articulação do nosso continente. E essa articulação do subcontinente, via Unasul, via CELAC, e eu acho que a gente tem que evoluir para o Conselho de Defesa Sul-Americano, é algo muito importante. Tão importante que a gente deve sair da articulação meramente institucional para uma articulação social, cultural, política, dos laços que unem o nosso país aos países da América Latina e Caribe, dos laços com os nossos povos, das lideranças que emergiram nesse processo. Por quê? Porque havia a personalidade política, a soberania nacional, a integração da América Latina pressupõe o enfrentamento do neoliberalismo, pressupõe o enfrentamento do imperialismo, que quer a América para os americanos. Portanto, eu acho que essa reunião se reveste de uma importância estratégica muito grande. E eu fico animado com o discurso que foi proferido lá e com as manifestações que estão ocorrendo em Brasília, aonde o governo Lula teve a sua presença. Isso é positivo. E tão positivo que a primeira visita que o Lula fez após a vitória dele eleitoral foi na Argentina. Nós estamos falando, pessoal, de uma área importantíssima para o planeta. E se nós estamos falando de mundo multipolar, a integração regional é chave estratégica pelos motivos que eu já coloquei aqui. Então, todo apoio ao Foro de São Paulo. Obrigado, Genuíno. Vivian Mendes, a UP participa do foro, ainda que como observadora ou não? Não participamos. Também não fomos convidados, vamos ver, né? Fica a dica para a gente ver se a gente vai ou não. Mas a gente não participa do Foro de São Paulo, mas vou aproveitar para dizer de uma iniciativa que a gente vai fazer também no mês que vem, de 21 a 23, o Movimento de Mulheres Olga Benário, do qual eu faço parte honradamente, é um dos movimentos que construiu a UP. Nós vamos realizar um encontro internacional, na verdade latino-americano e caribenho, de mulheres em Brasília, de 21 a 23 de julho. Sigam nas minhas redes, vivianmendes.oficial, para ajudar a gente a construir esse encontro. Nós estamos esperando 1.000 mulheres no encontro internacional, né? A quase metade dessas mulheres são mulheres da América Latina, Colômbia, Argentina, Peru, Equador. Vamos trocar bastante experiência aí também, discutir deste ponto de vista que eu acho que é fundamental mesmo, né? Político, amplo, como a gente se fortalece, né, na nossa região, do ponto de vista político mesmo, né? E eu acho que, aproveitando aí a deixa sobre o Foro de São Paulo, a gente tem uma situação internacional muito preocupante hoje, né? E nos preocupa, nos assusta até um pouco, uma certa despreocupação que existe no nosso campo, no campo da esquerda, sobre o desenrolar de uma possibilidade de uma guerra mundial, né? A guerra que hoje acontece na Ucrânia, que as pessoas acharam que ia ser uma guerra curta, já se estendeu para mais de um ano, e nós temos uma série de movimentações internacionais muito preocupantes. Então, as articulações políticas, o aprofundamento desta política, né, e da política no nosso campo, do ponto de vista internacional, é central. Então, por isso estamos construindo esse encontro e tantas outras iniciativas, porque realmente a situação não é simples, né? E hoje uma possibilidade, até inclusive real, concreta, de que uma guerra extingua a classe trabalhadora, ou boa parte dela no mundo, em fração de minutos, é uma realidade, né? E, infelizmente, tem se falado muito pouco sobre isso, na nossa opinião.
ou com a importância que deveria ter, na nossa opinião, né, com as atenções que deveria ter. Né, isso existe iminentemente uma possibilidade de uma guerra que hoje teria dimensões mundiais na nossa porta. Né, então, acho que essas articulações internacionais de política de todos os âmbitos são fundamentais, como foi dito aqui antes, e acho que é fundamental que o Brasil se posicione, que se coloque aí na defesa e na solidariedade de países como Cuba, né, que está sofrendo um bloqueio, que está na lista dos países que contribuem com o terrorismo, né, e que a gente tem lutado aí para retirá-los dessa lista internacional, enfim, assim como sofre também outros países como a Venezuela, e que a gente, de fato, precisa se posicionar. Tá certo, gente. O papo tá ótimo, mas a gente já estourou o tempo. Eu queria agradecer a vocês, queria agradecer também a Thaís Marchiori e ao Carlos Megali. A Thaís fez contribuições com Super Sticker, o Carlos Megali é membro do canal, fez pergunta, não deu para a gente ler aqui hoje, mas vai ficar próxima. Obrigado a vocês. Obrigado, Conde. Obrigado, Vivian. E obrigado. O Genuíno, não deixei falar? Não, falou já. Já falei. Já falou, louco. Obrigado por vocês três. Espero encontrar vocês mais vezes. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Bom fim de semana.